Olá, meus queridos, estamos de volta, mesmo que virtualmente. Nesse período de pandemia não podemos ter encontro presencial, então vamos ficando por encontros virtuais. E hoje eu te trago um novo tema chamado População Europeia, e você vai encontrar esse tema na unidade 3, o tema 2 do seu livro. E quando se fala de população, a população nada mais é do que um conjunto de pessoas que habitam uma determinada porção do espaço. Mas como nós queremos estudar a população europeia, nós temos que entender algumas características que compõem esse conjunto de pessoas que vive na Europa. Primeiro, quantitativamente a população europeia está na casa de perto de 740 milhões de habitantes que vivem pelos diversos países que compõem o continente europeu. Essa população ela está concentrada principalmente na parte central do continente. Então, na parte central você vai ter a maior densidade demográfica. E essa população que está concentrada no centro do continente vive majoritariamente nos espaços urbanos, ou seja, nos espaços da cidade. O extremo norte da Europa, que é uma região que tem uma diversidade natural com a presença do clima frio ou do clima polar, já apresenta baixíssimas densidades demográficas. Em alguns territórios de países, essa densidade demográfica pode ser até mesmo nula ou negativa, pois muitas pessoas não querem vivenciar essas adversidades naturais e também vai dificultar a sobrevivência dessas pessoas nessa parte. Bom, a Europa vai apresentar baixo nível de crescimento demográfico, só lembrando que o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, ele é a soma de duas variáveis. Primeiro, a taxa de natalidade, ou melhor, a diferença entre a natalidade e a mortalidade, e o segundo, a diferença entre a imigração e emigração. Então, lá na Europa, vive-se a queda da taxa de natalidade. Então, se há uma queda na taxa de natalidade, você vai ter a redução da recomposição da população jovem. E se você tem a redução da recomposição da população jovem, naturalmente os países passam a viver um processo de envelhecimento. Bom, a expectativa de vida é na casa dos 75 anos de idade. Alguns países têm uma expectativa de vida um pouco maior, em função da melhor qualidade de vida. Bom, como o continente europeu é um continente que apresenta países que já foram centro do capitalismo e apresenta uma economia desenvolvida, a Europa acaba se tornando o destino de muitos imigrantes. Segundo a OIM, um terço dos migrantes que vivem fora do seu domicílio acabam se concentrando na Europa. A Organização Internacional sobre a Migração estabelece que mais ou menos um terço das pessoas que vivem fora do seu domicílio acabam se concentrando na Europa. E boa parte das pessoas que migram para a Europa parte principalmente do continente africano. Tu sabes que o continente africano é um continente que tem uma grande pauperização da sua população. E a primeira causa, ou a principal causa que gera a migração, é principalmente o fator econômico. Então, a pessoa sai de uma região que não tem uma perspectiva de sobrevivência ou de melhorar sua qualidade de vida e acaba migrando para uma área que apresenta uma melhor remuneração ou a possibilidade de melhorar sua qualidade de vida. Bom, assim como há causas da repulsão, há também causas de atração. Primeiro, a Europa vem passando pelo processo de envelhecimento, como eu te falei. Então, isso daí começa a reduzir a população ativa. Então, se há uma falta de mão de obra, muitos imigrantes acabam se dirigindo para essa parte do espaço mundial para tentar melhorar a sua qualidade de vida. Bom, também ocorre uma migração entre os países europeus, principalmente pessoas migrando do leste para a porção ocidental, pois a porção ocidental apresenta um nível de desenvolvimento econômico bem maior do que a porção oriental, ou seja, pessoas migram da parte oriental para a parte ocidental. Então isso daí faz também com que milhares de pessoas que migrem para o continente europeu acabem migrando de forma irregular.
E boa parte dessas pessoas que migram irregularmente para o continente europeu acabam utilizando a rota pela ilha de Lampedusa, ou seja, as pessoas saem do continente africano, acessam a ilha de Lampedusa, se arriscando muitas vezes em embarcações precárias, chegam à ilha de Lampedusa e depois tentam atingir a parte continental do território italiano para depois migrarem para outros países do continente europeu. Bom, a Itália é a principal porta de entrada desses imigrantes que partem do continente africano. Bom, e como há uma presença muito grande de estrangeiros no continente africano, surgiu um movimento de aversão chamado de xenofobia. Eu trago uma definição para vocês que diz assim: a xenofobia é o receio, o medo ou rejeição direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita. Então, traduzindo, a xenofobia nada mais é do que a aversão ao estrangeiro. E nos últimos anos vem ocorrendo o aumento da intolerância em diferentes países do continente europeu. E, para finalizar, de 2015 para cá, ocorreu uma forte migração de sírios para o continente africano. Como houve uma disputa política na Síria, então muitos sírios acabaram adentrando ao continente europeu e acabaram se tornando refugiados, se espalhando por todo o continente europeu. Estima-se que perto de 900 mil sírios migraram e adentraram no continente europeu. E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar com vocês uma atividade da página 80 e 81 e você vai resolver 3 questões, ou melhor, 5 questões específicas. A questão 3, a questão 5, a questão 9 e 10. Ou melhor, não 5, somente 4 questões. Eu suprimi a questão 8. Então você vai resolver somente a questão 3, 5, 9 e 10. Então, boa resolução dessas questões. Faça a leitura do seu livro também e até o próximo encontro. Valeu!